Olá, crianças, bom dia! Vamos iniciar nossa quarta-feira com a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouco sobre histórias em quadrinhos, tá? Então, vocês já devem ter olhado no nosso cronograma, que começa aí na página 44 e vamos até a página 48. E para iniciar nossa aula, nós vamos assistir um pequeno vídeo que fala um pouco sobre esse gênero textual, certo? Você conhece esses personagens? Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Menino Maluquinho. Esses personagens são famosos por suas histórias em quadrinhos. Mas o que são histórias em quadrinhos? São histórias com início, meio e fim, contadas em quadros. Esses quadros podem ter apenas imagens ou misturar imagens e textos. Podemos encontrar essas histórias em revistas, livros, jornais ou gibis. E para que serve uma história em quadrinhos? Serve para divertir. Vamos ler uma história em quadrinhos? Chico Bento. No primeiro quadro, Chico Bento aparece pescando. Depois, ele aparece fazendo esforço, pescando uma bota. No terceiro quadro, ele diz: "Porqueira, pensei que era um peixão." No quarto quadro, ele diz: "E agora? O que eu faço só com uma bota velha?" No quadro seguinte, ele aparece olhando para uma mãozinha. No último quadro, mostra que essa mãozinha é do Saci, que tem um pé só. Gostou? Agora, vamos ver as características das histórias em quadrinhos. A história é contada em sequência de quadros, um quadro após o outro. Tem desenhos que mostram os personagens e suas expressões, como alegria, esforço, dúvida, irritação, tristeza e também os cenários, o rio, o mato, o céu. Também pode ter textos com falas, pensamentos, gritos e tudo isso dentro de balões. O mais legal é que a forma dos balões muda de acordo com o que se quer mostrar. Vamos ver? Fala, pensamento, grito, fala de vários personagens, expressão de ideia, dúvida, admiração, canto e vários outros. Quando as histórias em quadrinhos têm poucos quadrinhos, elas recebem o nome de tirinha, que são histórias com menos quadrinhos, mas que também contam histórias completas. E aí, se você fosse escrever uma história em quadrinhos, como seria a sua história? Vamos iniciar nossa atividade, que começa aí na página 45, né? Então, vamos lá. Histórias em quadrinhos. Você sabia que além do texto escrito, nós lemos imagens? Veja como isso acontece, lendo o texto seguinte e resolvendo as questões propostas. Primeira questão. Leia a história em quadrinhos e observe o primeiro, somente as imagens, e depois leia as imagens e o texto dos balões. Muito pelo contrário, o menino maluquinho, Ziraldo. Primeiro você está vendo que o menino maluquinho está vestindo o quê? Uma cueca. E depois ele fez um sinalzinho assim de legal. E ele assistiu televisão ao contrário, gente. Olha, ele está de costa para a TV. Gente, olha, o menino maluquinho está tocando esse instrumento ao contrário também. Está comendo o hambúrguer ao contrário. E ele está falando aí com o seu coleguinha que está de cabeça para baixo. Então, eu acho que vocês observando aí já dá para imaginar sobre o que está falando essa história em quadrinho, né? Então, vamos ler agora para ver se realmente é o que a gente está imaginando. Primeiro a calça, depois a cueca. Legal! Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Ele está de costa. Taratatá. Olha como é que ele está usando esse instrumento. Adoro sanduíche de queijo com pão. Realmente, na verdade é para ser pão com queijo, mas ele está comendo aí ao contrário.
E aí, Bocão, gostou da minha ideia de inventar o dia do ao contrário? Aí o coleguinha dele respondeu: não tô gostando muito, não. Por quê? Porque ele falou, né? Está falando ao telefone com o colega e de cabeça para baixo, ao contrário. Então, o coleguinha não gostou dessa ideia de ao contrário, não. Esse texto, né, essa história em quadrinhos é de Ziraldo. Ele é um escritor, cartunista, que escreve e também desenha para as crianças. As suas histórias são publicadas em livros e gibis, e muitas delas falam sobre o dia a dia na vida das crianças. A gente já dá para perceber aí que ele escreve coisas muito legais, né, como a história do menino maluquinho. Então, crianças, agora a gente vai fazer uma pequena interpretação textual. Vocês lembram, né? Aquela que você leu o texto e você vai falar um pouco sobre o que você entendeu, vai responder de acordo com as perguntas que estão sendo feitas aí na página seguinte. E lembrem-se sempre, observem o título e o autor, tá bom? Da história. Segunda questão. Você já sabe o nome do autor dessa história? Ziraldo. Identifique agora outras informações. Então, a letra A, qual é o título dessa história? Então, lembra da dicasinha que a tia já deu para vocês e encontrem o título da história aí no texto e escreva na letra A. Letra B, onde essa história foi publicada? Onde? O lugar? Procurem aí no texto, tá? No quadrinho, na história em quadrinhos e escreva na letra B. C, em que ano ela foi publicada? Terceira questão. Quais são os personagens da história? Que são 2 personagens, é uma história muito simples, então escrevam o nome dos personagens aí para tia Joil. A quarta não precisa vocês fazerem, porque vocês precisam conversar com um colega e contar a história para ele, tá? A quinta. A história começa com o menino maluquinho invertendo a ordem das ações. Que ações são essas? Então, quais são as coisas que o menino maluquinho faz ao contrário? Quais são as ações que ele fez aí ao contrário? Sexta questão. Releia o segundo quadrinho. Vocês estão vendo aí que ele fez um sinalzinho de legal e a camisa dele, vocês podem observar que está ao contrário, tá? Olha aí, ó, a etiquetazinha para fora. Então, as linhas ao redor do corpo do menino chamam a atenção para o quê? Então, essas linhas aí dá para vocês perceberem o quê? B, o que o menino maluquinho fez ao contrário nesse quadrinho? Então, inicialmente, quando você lê a primeira vez, você pode ser que não consiga identificar, né? Que a roupa dele está ao contrário. Mas eu tenho certeza que agora vocês já conseguiram observar quando vocês olharam somente esse quadrinho. Então, vamos para a próxima página, página 47, nossa penúltima página de hoje. Sétima questão. Após vestir a camiseta ao contrário, o personagem fez mais 3 ações. Complete o esquema resumindo o que o menino fez. Então, primeiro, o menino vestiu a camiseta ao contrário e aí ele fez mais 3 coisas ao contrário. Você vai dizer em cada quadrinho desse, cada ação que ele fez ao contrário, certo? Oitava, no penúltimo quadrinho acontece a explicação das ações anteriores do personagem, por que ele agiu assim. Então, qual o penúltimo quadrinho? Nós temos o último, que é o coleguinha dele falando, né, com ele de cabeça para baixo, e nós temos o penúltimo, que é quando ele liga para o coleguinha e explica por que que ele agiu assim nesse dia, tá bom? Então, vocês coloquem aí qual é a explicação dele para essa história. Nona, releia o último quadrinho e responda as questões seguintes. A expressão no rosto de Bocão, que é o amigo dele, é de alegria, de tristeza ou de sufoco? B. Assine o que indica os traços e as gotas próximos ao corpo de Bocão. Então, indica o movimento de equilíbrio que ele está fazendo, revela o esforço do personagem para manter o corpo naquela posição, ou revela a tristeza do personagem, pois ele está chorando. Então, vocês vão dizer o que os traços, né, e as gotas próximo ao corpo dele indicam o que ele está sentindo. 10ª questão. Será que o Bocão entendeu corretamente a brincadeira? Discuta isso com os colegas e anote sua conclusão. Então, vocês pensem aí se vocês acham que o Bocão realmente entendeu a brincadeira. 11ª, releia o título da história. Muito pelo contrário.
A. Esse título é adequado? Por quê? B. Use a criatividade e proponha um outro título para essa história. Histórias em quadrinhos são contadas em quadro com um personagem que tem suas falas e expressões representadas em geral dentro de balões, tá? Que é o que vocês viram aí bem no início do vídeo, a explicação um pouco sobre esse tipo de gênero textual, histórias em quadrinhos. Entre na brincadeira do menino maluquinho e imagine ações que você poderia fazer ao contrário. Escolha uma delas e registre. Então, isso aí é muito legal, né? Imaginar o que você poderia fazer ao contrário. Não façam coisas assim como o Bocão fez, tá? Que é uma brincadeira muito cansativa e perigosa, crianças. Então, mas a tia Joilma, eu acho que eu poderia vestir uma roupa ao contrário. Inclusive, quando a tia Joilma sai muito apressada, já aconteceu muito de vestir roupa ao contrário e sair na rua. Olha que loucura. Então, imaginem aí, coloca o que vocês podem fazer, tá bom, crianças? Olha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Mas, como eu sempre falo, se sentir dúvida, pergunta para a tia Joilma. Um beijo, um abraço virtual e até amanhã.